Quero saudar a igreja com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Uma alegria podemos estar aqui hoje, porque estamos desfrutando mais uma vez de todas as bênçãos que o salmista diz no Salmo 103 sobre a nossa vida. Quantos benefícios Deus está hoje sobre a nossa vida. Então eu fico feliz de podermos estar aqui nessa manhã para juntos adorarmos ao Senhor, amém? Você está feliz? Dia que nós celebramos a esperança, a alegria, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o inferno e sobre todas as contrariedades humanas. Glória a Deus por isso. Pastor João pede para lembrar que hoje à noite nós também teremos mais um culto especial, culto de ceia, culto de alegria, de celebração, mas também de recebermos os novos membros que estão chegando. Então, se você quiser estar aqui para dar um abraço neles, fazemos uma acalorada recepção, será muito bem, será muito bom. Bom, hoje eu vou tentar fazer um pouco diferente a pregação e quero usar aqui um recurso visual para ajudar-nos a entendermos aí um pouco do que Deus tem para a nossa vida. Para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra e hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né, do desencanto à alegria, colocando um significado novo nas nossas frustrações. A palavra desencanto significa alguém que passou por algum período de desilusão, de tristeza, de frustração e por causa disso, aquele espírito mais alegre, mais leve, mais otimista, é tomado por uma tristeza, por um desânimo. É exatamente isso, né? Aquela carinha triste, abatida por uma série de circunstâncias que vem na nossa vida. Mas o grande desafio é fazer esse trânsito, dessa carinha triste, desse rostinho abatido, para essa carinha bonitinha aí, maravilhosa, né? Agrada-te do Senhor, né? Coração alegre formoseia o rosto. E para isso a gente vai ler um trecho das Sagradas Escrituras, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo de número 25, vai ser projetado o texto aqui. É uma pena que está um pouco claro, eu tentei até fazer um fundo bem escuro, mas você pode abrir a sua Bíblia aí e dá para acompanhar. Diz assim, Marcos 5, a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhes os seus discípulos, vês a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta manhã. E agora, através do Teu Espírito Santo, abra os nossos entendimentos, o nosso coração, para compreendermos qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, através da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu sempre me faço essa pergunta. Por que que a decepção faz parte da vida humana, da nossa vida?
Por que a gente tem que se decepcionar? Seria muito melhor se elas não existissem, concorda? Mas será que seria melhor mesmo? Mas para o nosso coração emocional, para nós que gostamos de viver os momentos agradáveis da vida, gostamos sempre de ganhar, sempre de ver as coisas acontecendo a nosso favor, elas não são boas. Se a gente pudesse, nós lutaríamos muito para que isso não acontecesse nas nossas vidas. Mas a decepção é um processo que é peculiar à vida humana. Todos nós, dos mais pequenos aos mais velhos, vamos passar por períodos de decepção, de frustração, de desencantamento. É aquela criança que às vezes precisa de algo que ela quer naquele momento e o pai simplesmente não dá. E ela fica triste, fica de bico. Decepção, queria, não conseguiu. É aquele jovem, aquele adolescente que almejava uma circunstância, alguma coisa que também não aconteceu. É aquele adulto que colocou um monte de expectativa sobre uma circunstância, seja ela a mais diversa possível, e de repente aquela expectativa não é atingida, é frustrada, e ele e ela ficam decepcionados. Talvez o que eu estou falando aqui lhe traga à memória alguma circunstância. Talvez o que eu estou falando aqui traga para você alguma pessoa. E é difícil a gente lembrar. Mas também, as decepções podem ser uma das grandes experiências na nossa vida de amadurecimento. Elas acontecem na nossa vida para a gente crescer. Porque quem aprende a lidar com a frustração é alguém que amadurece, é alguém que cresce. Dizem os especialistas do comportamento humano que nós temos vários adultos que ainda não cresceram, exatamente porque não sabem lidar com as frustrações e com as decepções. É aquela criança ou aquele adulto que age como criança no futebol, né? Eu não sou bom de bola, sempre fui muito ruim de futebol. Talvez outros aqui sejam bons disso, né? Mas é aquela criança que quando está indo muito mal o seu time, ela está muito mal no jogo, ela é dona da bola, ela percebe que a coisa está terrível, o que ela faz? Pega a bola e vai embora. Acabou a brincadeira, não quero brincar mais, magoei. Mas tem muito adulto que é assim. Você magoou uma pessoa e diz, então é assim, não quero mais ser seu amigo, não quero mais olhar para você, eu estou indo embora. E assim por diante, nós passamos por experiências muito interessantes com as nossas decepções. Vivemos, aliás, uma geração que me preocupa muito. Não quero delongar nisso, mas só uma menção. Os pais da nossa geração foram aqueles pais que passaram por muitas dificuldades na vida. Muitas. Para conseguir algo, sofreram muito. Mas hoje estão mimando os seus filhos tanto que não querem deixar os seus filhos se decepcionar. Eles querem compensar tudo a qualquer preço. E por causa disso estão criando seres extremamente despreparados. E aí chega a adolescência, chega a juventude, chega a fase adulta, quando tem uma grande frustração, uma grande decepção, essa pessoa é acometida por doenças emocionais terríveis, doenças emocionais que desencadeiam doenças físicas, e o pior, nós hoje temos um alto índice de suicídio na faixa da juventude. Sabe por quê? Porque muitos não aprenderam a se decepcionar, a se frustrar, e acham que outros caminhos são as alternativas para tentarem vencer. Eu já vivi isso, já experimentei isso, infelizmente, perto de mim. Então, quem não aprende a lidar com as experiências de frustração da sua vida, não cresce. O grande desafio é quando você tiver uma dificuldade, tiver uma circunstância ruim, que você aprenda a lidar com essa circunstância. Deixa eu ver se já é aqui agora. Eu até preparei um vídeo, se não for no próximo slide, vai ser no próximo, que é um comercial grego muito interessante, de uma pessoa que teve uma circunstância que ela podia se frustrar, mas ela teve uma saída boa. Então a gente tem que aprender a lidar com essas circunstâncias, né? Eu acho que tem que trocar aí para mim. Aqui já parou. Pode mudar o slide, por favor? Travou? Isso.
Então vamos lá. Presta atenção, se der para assistir, né? גבינות פיראוס, טעם של אהבה ים תיכונית. Pois é, tá vendo? Às vezes a circunstância acontece na nossa vida difícil, mas é a maneira com que nós reagimos diante dela que vai determinar o impacto que ela vai ter na minha e na sua vida. A gente pode ter essa sacada de mestre dele aí, né? Que conseguiu driblar o engasgamento de azeitona de uma forma tão positiva, ou a gente pode ficar lá engasgado, tossindo, querendo morrer. Qual é a nossa reação diante da decepção? O grande desafio é isso aí, querido. Faça do limão, quê? Me ajuda aí. Uma limonada. Esse é o grande desafio. Como eu lido com a frustração vai determinar minha caminhada de fé. E hoje eu vejo muitas vezes nós, na nossa vida, passando por tantas lutas, né, por tantas decepções, no casamento, com os filhos, com a idade avançada, com as dificuldades da idade avançada, com alguns sonhos, e a idade vai passando, algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, e talvez esses sonhos ainda não se realizaram. Pessoas que passam por isso muitas vezes e que olham para essas circunstâncias e começam a dizer, minha vida, ai, que tristeza, não consegui. Fica naquela carinha do desencantamento. Já viu esse filme ou não? Ou o que eu estou falando aqui é mera ficção? O grande desafio, e é o que eu quero tentar mostrar com essa mulher agora, com lições bem objetivas para nós, é exatamente isso. Como eu lido com as circunstâncias de frustração? Talvez você esteja aqui hoje frustrado, decepcionado, desencantado com alguma circunstância da vida, e está aí cabisbaixo, abatido, abatida. E a palavra de Deus não quer que você fique assim, até porque o tipo de vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós é a vida abundante. É uma vida de paz, é uma vida de gozo, é uma vida de alegria, né? Então, Deus não quer que a gente fique assim. Deus quer que a gente aprenda a lidar com as nossas circunstâncias. E aí tem algumas lições interessantes que eu quero falar sobre essa mulher rapidamente. Na fase do desencanto, da tristeza, da frustração, a primeira coisa que eu e você precisamos ter no nosso coração é que a gente precisa se concentrar em Jesus. Jesus precisa ser o nosso objetivo principal nos momentos difíceis da vida. Nos momentos difíceis da vida, nós temos uma tendência de se concentrar no problema. Nós temos uma tendência de se concentrar na fonte da decepção, na fonte da frustração, e a gente fica falando daquilo, e a gente fica falando daquilo, e a gente fica em cima dessa circunstância que vai cada vez mais piorando a nossa vida. Eu tomei uma decisão, sabe? Eu tenho fugido desse tipo de gente, eu tenho tentado vencer isso na minha vida. Quando tiver alguma circunstância que eu tenho que falar para baixo, reclamar, eu tenho tentado evitar isso, porque os pessimistas, eles são contagiantes. Os pessimistas adoecem os otimistas. E nós vivemos uma geração em que os otimistas têm que lutar muito para não se abater. É assim ou não é? Então, eu tenho tentado evitar, tenho evitado, porque senão o meu coração vai se focar sempre no desencantamento, na frustração, na decepção, na tristeza. E por causa disso a gente se faz de vítima, a gente sofre e a gente não progride. Mas essa mulher nos ensina que na fase da frustração e da decepção, nós precisamos nos concentrar em Jesus. Ela estava doente há 12 anos. Nós não vamos ler o texto de novo, porque o texto é muito conhecido.
doente há 12 anos, uma doença terrível, de várias segregações, de várias limitações. Ela não só perdeu a saúde, mas ela perdeu o convívio social, convívio familiar, ela perdeu os seus bens, ela perdeu muitas oportunidades na sua vida. Quem sabe por causa disso, e dentro da cultura judaica não é difícil de pensar isso, ela foi abandonada por muita gente, mas ela não se deixou ficar no desencantamento. Ela não deixou a azeitona azedar a vida dela como um limão. Ela ainda mantinha fé, ela ainda mantinha esperança. E aí ela ouve de um homem, que o texto é exatamente assim, que estava chegando na sua terra, que estava vindo de Gadara, e lá em Gadara e já em outros lugares, lá na Galileia também, ele tinha acalmado uma tempestade, passa por Gadara, é isso que o capítulo 5 vai relatar. Tem um rapaz endemoniado, com milhares de demônios dentro dele, a família desse rapaz está sofrendo, e lá Jesus faz um grande ato de libertação. Esse moço é liberto, e ela começa a ouvir dizer então que esse homem está vindo para a casa dela, está vindo para a terra dela, está vindo para o bairro dela, para a cidade dela. Então ela se concentra em Jesus. Ela já tinha ido em todos os médicos, mas ela não se concentrou nessa ideia. Mas eu já tentei, eu já fui atrás de tantos especialistas, se eu for lá de novo, não vai resolver, não vai me ajudar. Mas ela se concentrou em Jesus, porque ela ouviu do testemunho do que Jesus era capaz. Diz o texto no versículo 27, e ela ouvindo a respeito de Jesus, ela foi até lá, o lugar que ele estava. Por isso, querido, a primeira coisa que você precisa pensar é: concentre-se em Jesus. Não concentre-se nas limitações, nas dificuldades que você está enfrentando na sua saúde, na sua casa, na sua família, com a idade ou com qualquer outra circunstância. Escute de Jesus. E como nós vamos escutar de Jesus hoje? Lendo a palavra, ouvindo testemunhos de pessoas que já tiveram tantas experiências com Deus. Concentre-se em Jesus. E quando você se concentrar em Jesus, produza no seu pensamento esse tipo de pensamento da mulher hemorrágica. Ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Concentre-se em Jesus como a fonte de libertação da frustração. Concentre-se em Jesus como a fonte de cura para suas frustrações e decepções da vida. Quem sabe hoje você esteja com uma, eu estou repetindo isso porque pode ser. Então, qual é o desafio? Concentre-se em Jesus. Não concentre-se na sua dor. Não concentre-se no que fizeram para você. Não concentre-se no limão. Concentre-se em Jesus. Deixe o Espírito Santo falar sobre Jesus no seu coração nessa tristeza. Deixe o Espírito Santo convencer a sua mente a respeito do que Jesus é capaz de fazer com a sua frustração. Porque o único capaz de convencer é o Espírito Santo, é o que convence da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Você está comigo? Por isso, no desencantamento, concentre-se em Jesus. Segundo lugar, no desencanto, no desencantamento, Jesus sente a nossa dor. Lembre-se que existe um Deus que se preocupa com você. Um Deus que está atento à sua dor. E nessa manhã eu quero dizer isso com muita propriedade: o Senhor está atento às nossas dores. O Senhor está atento às nossas decepções. O Senhor está atento às nossas angústias. Ele está atento à sua dor. E ainda que houvesse naquele ambiente milhares de pessoas, ainda que houvesse naquele ambiente tumulto, ainda que naquele ambiente tivesse um pai desesperadíssimo, esperando Jesus ir rapidamente à sua casa para curar a sua filha, que estava enferma, Jesus sente a dor de cada um de nós. Jesus não sente só a dor do seu vizinho, do seu amigo. Jesus sente a sua dor. E eu queria que, se você pudesse, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, Jesus sente a sua dor. Amém? Jesus sente a sua dor.
E é muito interessante, porque os discípulos não conseguem entender isso. Nós não conseguimos entender isso muitas vezes. E há um estressezinho nesse texto interessante, né? Porque ele para, o Jairo desesperado, os discípulos desesperados, a multidão sedenta, e ele diz assim: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, está todo mundo encostando no Senhor, apertando. Eu já até falei sobre isso numa quarta de vitória. O Senhor fala: quem me tocou? Está todo mundo tocando, Senhor. Né? Mas aí tem uma grande coisa. Isso mesmo, Raquel. A multidão o comprimia, mas a mulher lhe tocou. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas não toca o coração de Jesus da forma que essa mulher tocou. Porque o que toca o coração do Senhor é uma fé genuína como dessa mulher. E na sua dor, deixe a sua fé fazer com que o seu toque seja sentido pelo Senhor. Amém? Ele diz: de mim saiu poder. E é muito interessante porque ele ainda olha ao redor e ele fica procurando. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Milhares de pessoas e Jesus procurando alguém ao ermo. Porque ele sentiu que a multidão o comprimia, mas alguém lhe tocou diferente. Tem muita gente que vai atrás de Jesus com as motivações da multidão. Só quer encostar, só quer o oba-oba, só quer o poder, só quer o milagre. Mas essa mulher foi muito mais movida do que isso. Essa mulher foi atrás de Jesus, porque ela sabia que ele era o único caminho que poderia dar um fim à sua dor, ao seu desencantamento, à sua frustração. Então, na nossa dificuldade, no nosso desencantamento, o Senhor sente a nossa dor. Deus sente. E aí, queridos, para terminar, por último, no desencantamento, Jesus sempre tem uma palavra de encorajamento para nós. Na frustração sempre haverá uma palavra de encorajamento. Jesus é aquele que se preocupa conosco, Jesus é aquele que nos vê, mas Jesus é aquele que nos encoraja na dificuldade. Uma das coisas mais difíceis de se lidar nos momentos de frustração é com o desencorajamento, porque a circunstância nos desencoraja. As pessoas que estão ao nosso redor nos desencorajam muitas vezes. Nós mesmos, e o pior é esse, nós mesmos nos desencorajamos. É assim ou não é? Mas Jesus não. Jesus na dificuldade sempre tem uma palavra de encorajamento, sempre tem uma palavra de vitória, porque Ele participa da nossa dor e Ele quer despertar em nós fé, Ele quer despertar em nós alegria, Ele quer despertar em nós esperança. Ele quer que a gente enxergue a circunstância de uma forma diferente. E é muito lindo esse texto. Ontem eu estava mexendo com isso, deitei lá na cama, perto da Amável, e eu falei, cada vez que eu leio esse texto eu aprendo tanto com essa mulher, porque eu ainda não tinha me atinado, e não me lembro de ter ouvido alguém destacar isso, e aquilo para mim foi muito bom. Ele chamou essa mulher de filha. Que coisa linda isso de Jesus. Filha, palavra de encorajamento. Ele não tratou aquela mulher como uma religiosa, ele não tratou aquela mulher como uma anônima, ele não tratou aquela mulher como uma pessoa distante. Ele encoraja aquela mulher ao ponto de chamá-la de filha. E aí eu fiquei me lembrando, às vezes que eu estou com os meus filhos e eles estão desanimados, eles estão abatido. Mateus às vezes passa por isso, né? 12 anos, aquela dificuldade, às vezes na escola, alguém o magoa, alguma circunstância, e eu olho para ele e digo assim: filho, vem cá, e dou um abraço. Só chamar ele de filho, parece que o olho dele, né? E só quem perdeu os pais, como eu já perdi, e hoje é aniversário de morte do meu pai, sabe o quanta falta faz ouvir filho. Porque parece que só ouvir essa expressão é libertadora, não é? Não é bom? Então Jesus chama essa mulher de filha.
Jesus encoraja essa mulher dizendo: olha, a sua fé, essa fé que você tem, não apenas te curou, essa fé te salvou, te redimiu, essa fé te levou num lugar que você jamais pôde imaginar. Você está salva 2 vezes. Você está salva da sua dor, você está salva da sua enfermidade, mas você está salva para a eternidade. Olha que coisa linda. Na frustração, Jesus tem uma palavra de encorajamento. Outra palavra de encorajamento nesse versículo, olha que versículo rico, eu estou terminando, você vai embora, mas você não vai embora do jeito que você veio. Você veio com vergonha, você veio se rastejando pelo chão, porque às vezes é assim que a frustração faz com a gente, deixa a gente envergonhado, deixa a gente rastejando, deixa a gente no pó. Você veio desse jeito, mas você vai voltar diferente. Você não vai voltar desse jeito, não. Você vai voltar em paz, minha filha. Você vai voltar vitoriosa, minha filha. Você vai voltar em paz. Vai embora, vai-te embora em paz. Não mais aflita, angustiada, desamparada e enferma. Vai em paz. E por último, Jesus disse: você vai livre. Você não vai mais presa. Você vai livre. Você vai livre do mal, porque o meu poder está sobre a sua vida. Querido, para a gente encerrar, essa é a palavra de Jesus para nós nessa manhã. Tentei ser o mais didático possível. Ele quer te chamar na sua dor de filho, ele não está longe, é filho, filha. Tente ouvir isso agora nos teus ouvidos de Jesus. Jesus quer triunfar e destacar a tua fé. Então, na tua frustração, tenha fé, porque essa fé que você desenvolve é a fé que pode te salvar dessa circunstância. Lembre-se de que Jesus não quer que você fique aí amargurado, ressentido, atribulado. Ele quer te dar paz na sua dor, no seu desencantamento. Fica livre do teu mal. Jesus quer te dar libertação sobre tudo aquilo que lhe prende nessa manhã. Por isso, esse é o trânsito do desencanto para a alegria. No encontro com Jesus, tudo muda. E quando eu olho para os limões da vida, quando eu olho para os engasgamentos da vida, eu posso saber que Jesus pode mudar isso, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do tudo que nós pedimos ou pensamos. O desencanto não deve apenas nos afligir, mas, sobretudo, deve nos levar aos pés de Jesus. Então, que a tua frustração nessa manhã, que tem te afligido, que tem te angustiado, te leve aos pés de Jesus. Esse é o nosso desafio. E aí eu termino lembrando do Salmo 126. Às vezes a gente semeia com lágrimas. Às vezes a gente chora na semeadura. Essa mulher deve ter chorado muito. Mas o salmista diz que a semeadura pode ser com lágrima, mas a colheita é como no Salmo 126? Com riso. A semeadura é com lágrima, mas a colheita com riso, com alegria. Essa mulher veio com lágrimas, mas ela voltou com riso, gloriosa. Talvez você chegou aqui nessa manhã com lágrimas, mas o desafio de você sair daqui nessa manhã é com alegria. Então nós vamos orar e que essa palavra realmente possa trazer vida e esperança ao nosso coração. E eu queria pedir para o pastor João fazer essa oração por nós, porque eu acredito que ela é importante para a nossa vida, em nome de Jesus. Vou pedir que você fique em pé, por favor. A palavra de Deus é incrível, né? Eu já li esse texto, acho que mais de centenas de vezes esse texto, já preguei várias vezes sobre esse texto, mas cada vez que ela é pregada, sempre tem algo diferente. Me marcou também isso que você falou da filha, né? Eu nunca tinha atentado para isso também.
texto tremendo, né? E a mensagem muito boa. Glória a Deus. Você pertence a uma igreja que tem consistência na palavra. Nunca esqueça disso. O que firma as pessoas é a palavra de Deus. O movimento é bom, o encostar em Jesus é bom, estar lá naquela correria toda é bom. Mas o importante é tocar Jesus. E você toca através da palavra dele. Feche os seus olhos. Pai, que banquete, que tempo tão especial, que palavra, Senhor, que trouxe alívio ao nosso coração, Senhor. Com certeza, muitos de nós entrou nesse lugar aflito, preocupado, ansioso, ansiosa, preocupada. Eu creio, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos saindo daqui, em vez de com lágrimas, estamos com júbilo, Senhor. Estamos com alegria de saber que somos teus filhos, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nessa manhã nos dá paz e com certeza, Senhor, o Senhor está nos libertando das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas frustrações. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Que nós possamos realmente prosperar na Tua palavra, falando dela, pregando-a, dizendo às outras pessoas o que nós recebemos nessa manhã. Que as pessoas sejam tocadas por aquilo que aconteceu conosco nessa manhã. Continua fazendo a Tua obra. Continua nos dando, Pai, mesmo esses banquetes a cada dia que nos reunimos, para que a nossa fé seja a cada dia aumentada no Senhor e que possamos viver as experiências que o Senhor tem a cada dia para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Você pode se assentar, por favor?